Aí, olá, boa noite, pessoal. Eu sou Camila e eu tenho uma palavra para compartilhar com vocês, que a gente possa falar do amor de Deus. Hoje o tema da nossa conversa é: na falta de esperança, Ele te achará. E eu gostaria de começar essa palavra fazendo uma pergunta para vocês. O que vocês fazem no momento de desesperança, de medo, de desânimo? Eu gostaria de compartilhar com vocês o que Elias fez para nos espelhar. Então, mas antes de falar o que Elias fez, eu gostaria de compartilhar com vocês quem Elias foi. Elias, ele era um homem de Deus, um profeta enviado por Deus, e que ele sempre demonstrou para Deus devoção, comunhão e obediência. E para a gente poder responder essa pergunta que eu acabei de fazer para vocês, o que fazer no momento de desesperança, eu vou trazer 1 Reis 19. Eu vou trazer bem rapidinho esse momento histórico, vou ler algumas passagens, alguns versículos, mas eu vou dar uma resumida. Em 1 Reis 19, Elias, que era o profeta de Deus, Elias foge de Jezabel. Mas por que Elias foge de Jezabel? Porque Jezabel era esposa de um rei, que o rei ensinava para o seu povo a desobediência a Deus e que as pessoas idolatrassem outros deuses. E Jezabel envia um mensageiro para Elias, dizendo que ele seria morto, porque Elias foi até esse povo falar do amor de Deus e ceifou a vida daquelas pessoas que não acreditavam, que cultuavam outros deuses. E quando Elias soube que Jezabel queria tirar a vida dele, Elias teve medo. Ele teve medo e foi para o deserto. E aí no versículo 4, que eu gostaria de ler aqui para vocês, diz assim: ele mesmo, Elias, porém foi ao deserto, caminho de um dia. Chegou, assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Então, a primeira coisa que a gente tira aqui desse versículo foi o que Elias fez, que a gente deve se espelhar. Elias orou, mas ainda que Elias fosse um homem de Deus, Elias teve medo. Elias pediu para tirar a vida dele. Só que Deus tinha uma promessa muito grande na vida de Elias. E Deus não fez isso que Elias pediu. Deus tinha muito mais na vida dele. E logo após a oração que Elias fez, debaixo de um zimbro, Deus envia um anjo para ele, e o anjo entrega-lhe pão e água para que ele pudesse comer. E já no versículo 8, que eu vou dar uma lida aqui para vocês, Elias levantou-se, comeu e bebeu. Com a força daquela comida, caminhou por 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Então, a gente pode perceber que, assim, que esse momento não nos dá só a perspectiva da necessidade da oração, mas aqui faz uma alusão. Ora, alimenta-te de boa comida, comida de ânimo, de esperança, de coisas positivas, para que você possa continuar. E eu quero que você faça essa alusão à sua vida. Então, assim, no momento de dificuldade, Elias, ele orou primeiro, e logo depois ele alimentou-se de uma boa comida. E a palavra de Deus diz que a palavra dele ela é alimento e sacia a nossa fome. Então, Elias seguiu o que Deus pediu para ele. Ele foi até o Monte Horebe, o monte de Deus, e chegando lá no Monte Horebe, Elias se escondeu. Ele se escondeu na caverna. E agora eu gostaria de perguntar de novo: existe algum tipo de caverna na sua vida?
ou seja, a caverna do medo, da depressão, da angústia. E eu gostaria que você seguisse esses passos de Elias, que você orasse, que você repreendesse tudo isso na sua vida, mas que não só no momento de medo, de angústia, de desânimo, que a gente possa socorrer a Deus, mas em qualquer momento. Então, é verdade que, atualmente, nós estamos vivendo o tempo de Elias. Atualmente, estamos passando por constantes tribulações, mas Deus está conosco. E aí, no versículo 11 e 12, que eu vou ler aqui também, disse-lhe Deus para Elias, né? Vem para fora e põe-te neste monte, perante a face do Senhor, pois ele vai passar. Então, um grande e forte vento vendeu os montes e despedaçou as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Porém, o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Porém, o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, uma voz calma e suave. E Deus estava ali, naquela voz suave. Então, outro momento que a gente pode tirar, essa palavra de 1 Reis, ela é muito rica, e a gente pode tirar muitos ensinamentos dela. Então, aqui demonstra que nós estamos sempre à procura de grandes sinais, mas Deus, ele está nos grandes sinais, mas Deus também está nos detalhes das coisas. E é importante a gente perceber, tirar a venda dos nossos olhos e perceber que Deus está nas pequenas coisas. Então, aqui, nessa palavra, nesse momento de Elias, nós percebemos que Elias, no momento de dificuldade, ele orou, ele se alimentou, e ele tirou a venda e viu que Deus estava ali com ele, que Deus tinha uma promessa muito maior para a vida dele. Então, eu gostaria de falar para vocês que, assim, a nossa oração, ela é muito importante. Que a nossa oração, ela é uma via de mão dupla. Então, é tudo aquilo que eu levo para Deus e tudo aquilo que Ele me fala. Então, não existe essa história de, oração errada. Não existe isso. E Deus, Ele te conhece. Ele sabe quais são até as suas necessidades. Mas Ele quer ouvir da sua boca. Ele quer que você verbalize tudo aquilo que o teu coração quer, deseja. Então, a oração ela é muito poderosa nos teus efeitos. E eu gostaria de compartilhar com vocês um exemplo. Aqui em casa, eu e o meu marido, a gente tem o hábito de orar todos os dias. Um dia eu oro, um dia ele ora. No dia que eu oro, por exemplo, eu pergunto para ele, você tem algum pedido de oração? Tem alguma coisa que está te angustiando? Você quer que eu ore por você? E vice-versa. Isso é um momento importante, quanto casal, quanto família, para você também poder fazer na sua casa e compartilhar do que o seu filho, ou do que, enfim, qualquer parente seu esteja passando ali. E assim, quer mais intimidade que a gente tem dentro de um ambiente familiar, e que a gente e tem oração mais poderosa de um pai, de uma mãe para um filho, né? E o segundo momento, Elias alimentou-se de ânimo, de esperança, e conseguiu caminhar. E como diz a palavra de Deus, ela é alimento e vai saciar a sua fome. E dando sequência, logo após, ele percebeu que ali Deus estava nas pequenas coisas. Então, são tantos os cuidados de Deus no dia a dia, que às vezes a gente despreza, que às vezes a gente não tem nem noção. São tantos os livramentos de Deus na nossa vida, e que a gente não se dá conta. O fato de termos uma casa, hoje em dia, a tão almejada saúde, que todo mundo deseja, o alimento, enfim, o livramento diário. E assim, muitas vezes o Espírito Santo de Deus nos direciona para novas promessas, mas nós não enxergamos, porque talvez a gente esteja com alguma venda, talvez porque a gente não tem uma comunhão, uma obediência a Deus.
E quando Deus tem uma promessa para você e que você não tem comunhão com Ele, não tem obediência a Ele, o propósito de Deus só atrasa na sua vida. É como se aqueles momentos que parecem que a nossa vida não nada acontece, parece que a gente fica andando em círculos e as coisas não fluem. E é normal também que a gente tenha uma promessa de Deus, nós somos imediatistas, queremos as respostas e queremos saber sempre qual que é o final da promessa de Deus para as nossas vidas. Só que Deus não vai te falar qual é o final dessa história, qual é o final da promessa dele para a sua vida. Assim como ele não contou para Elias. Elias foi um homem de Deus. No final de tudo, Elias foi arrebatado, né? Mas Elias não sabia disso. Mas ele quer que você continue buscando e continue a buscá-lo, ainda que você alcance a sua promessa, que você continue buscando. Então, se você tem alguma promessa, se Deus fez algum milagre na sua vida, eu quero dizer assim que você tem tudo, porque você entendeu o que Deus tem para você. Então, você compreendeu o que Deus quer para a sua vida. Sabe? Vou compartilhar uma coisa com vocês que aconteceu comigo. Eu deveria ter uns 12 anos, mais ou menos, de idade, e eu, minha mãe e a minha irmã fomos até uma igreja e uma pastora foi orar por nós. E ela disse assim, olha, uma das suas filhas, uma delas vai morar fora do país. E tudo bem, e aí houve aquela oração e a gente esqueceu daquilo. E no ano de 2016, houve essa proposta para a minha vida e do meu marido, de ir para outro país. E a gente ficou com medo, com receio, preocupados, porque era uma nova cultura, tudo diferente. E o que eu fiz? Eu e meu marido, nós colocamos diante de Deus. Nós fizemos uma oração e falamos, Deus, se for da vontade do Senhor, que o Senhor possa abrir as portas e os caminhos. Porque existiam muitos se. Era se a embaixada daquele país ia nos aceitar, porque a gente tinha um curto período de tempo para um processo muito grande, para poder ser aprovado na faculdade, para ele poder ser liberado do trabalho, para a embaixada liberar o nosso visto. Normalmente a embaixada liberava em 3 meses, a gente precisava daquilo para 45 dias. E antes de 45 dias, a embaixada liberou o nosso visto e as coisas foram fluindo e as coisas foram acontecendo. E ainda que eu tivesse medo, porque era tudo diferente, eu vi que aquilo era vontade de Deus. E assim, eu fui confiante, sabendo que aquilo era de Deus. Então, assim, eu estou quase terminando aqui, e só para compartilhar com vocês uma passagem que eu achei muito pertinente nesse momento, que ela fala sobre a esperança. Em Romanos 5, 3-5. Diz assim, e não somente isto, mas também nos gloriemos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. E aí também, em Lamentações 3:31, Deus diz, né? Para trazermos à memória aquilo que nos dá a esperança. Então, assim, a gente passa por tribulações, a gente passa por problemas, mas a tribulação, ela não é para sempre. E, assim, a gente tem que colocar diante de Deus as nossas dificuldades, os nossos problemas, porque Ele vai nos ajudar. Deus ele cuida de tudo, Ele provê em todas as situações. Então, Ele sempre está à frente. Mas que a gente não só busque a Deus nos momentos de dificuldade, que a gente possa buscar a Deus quando estiver tudo bem também. Porque se você passar por algum problema,
você sabe a quem socorrer. É tudo muito mais fácil, você já tem aquela comunhão, você já tem obediência. Em vários momentos da Bíblia, assim, Elias, Deus dá faz uns pedidos para Elias, assim como quando Deus manda Elias para perto de um ribeiro, de um rio, de um ribeiro, e naquele lugar não tinha alimento. E Elias fala: como eu vou me alimentar? E Deus fala para ele: os corvos vão chegar lá e vão te alimentar. Os corvos vão chegar lá e vão te alimentar. E Elias foi, sem questionar. Talvez, será que se Deus fizesse um pedido desse para a gente pensasse assim: tudo bem, eu vou, mas me mostra o corvo primeiro. Então, seja obediente, ouça a voz de Deus, e até mesmo sem questionar, se Deus te deu essa resposta, se Deus falou com você, cumpra a vontade de Deus. Ore, tenha esperança de que dias melhores virão, que a tribulação vai passar e que o renovo será feito sobre a sua vida. Então, essa era a mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu agradeço e muito obrigada. Olha só que maravilha, Camila. Ótima palavra. Você é uma pessoa muito, muito iluminada, uma pessoa muito abençoada. É muito legal essa palavra, que eu acho que é muito do que a gente às vezes fica esperando, né? Não tenho esperança, e eu acho que claro que fazendo o nosso, as coisas vão mudando e as coisas vão sempre indo em nossa direção e nos ajudando, né? Muito obrigado. Eu que agradeço. Um super beijo para você, muito obrigado mesmo, sua palavra foi incrível, tenho certeza que ela tocou o coração de muitas pessoas que estão nos ouvindo aí, estão nos vendo, seja hoje, amanhã, depois. O legal disso aqui, desse projeto, é que esse momento aqui ele fica registrado, né? Então ele pode ser compartilhado com outras pessoas, então muito legal, muito obrigado, um super beijo para você, para o seu marido também, que é um cara nota 10, e agora a gente vai ficar... Ele está nos assistindo aí. Ele está nos assistindo aí. Isso aí, muito bom. E agora vou ficar um pouco com os nossos amiguinhos ali nos comentários, a galera do chat. A gente teve uma participação muito grande no chat. Antes da Camila sair, eu vou falar algumas coisas também, rapidinho. A gente teve uma participação muito legal, a gente atingiu o nosso pico de pessoas junto com a gente, né? E uma coisa que é interessante é o objetivo desse projeto, o Rogério já falou no início, mas assim, quando a gente vê ao término, né, de cada dia desse, uma quantidade de pessoas aqui, a gente tem certeza de que esse projeto é legal, de que o propósito é interessante, então tenho sempre pedido para o pessoal, né, compartilhe com os amigos, conhecidos, enfim, compartilhe com todos, né, porque isso certamente trará uma palavra para você, para o seu amigo, enfim, para alguém que você goste muito e para alguém que talvez você não conheça, né? Porque a gente às vezes posta algumas coisas e não sabe o efeito dessa postagem, o que ela pode causar, né? Então, a gente teve alguns relatos aqui de pessoas que participam conosco poxa, eu compartilhei com a minha amiga, ela gostou tanto, com meu amigo, ele gostou tanto, foi uma palavra tão interessante para ele, tão impactante para ele. Então a gente às vezes tem pedido aqui, né? Pô, já participe, compartilhe, e de fato a gente acha que às vezes só clicar ali e compartilhar, isso não tem um efeito muito grande, mas tem. Ele acaba atingindo uma dimensão incrível, né? Então continuem fazendo isso, compartilhando, mostrando para as pessoas que certamente isso será muito legal e impactante na vida delas. Camila, suas considerações finais aí, suas palavras, quiser mandar um alô para alguém, fique à vontade aí. Eu quero agradecer essa oportunidade, né, porque eu acho que nunca é demais falar do amor de Deus, né? Então, assim, sempre que alguém te fizer um convite, e ainda que você não tenha o costume, talvez, de falar para outras pessoas, nunca negue, assim, a falar do amor de Deus,
Porque no momento, quem vai estar falando não é você, é Deus que vai te usar. Então, é muito importante e esse projeto tem sido incrível. Muito obrigado, Camila. Valeu. Um grande beijo para todos. Muito obrigado. Vamos fazer até diferente aqui. Vou ler essas mensagens, se você tiver disponível aí, e aí você vai participar aqui comigo. Ana Paula, a gente teve uma participação muito grande aqui, muita gente conversando com a gente, enfim, participando e trazendo um pouco do que achou da palavra. E vocês que estão assistindo ainda, caso possam colocar aqui o que acharam, o que essa palavra trouxe para vocês, o que vocês, o que isso tocou no coração de vocês. Isso é muito bacana. A Ana Paula aí participou, a Ana Paula tem participado bastante com a gente tem visto sempre o nome da Ana Paula aqui. O Leonardo Gabriel, doutor Leonardo Gabriel, boa noite, Leonardo. A Gui Magalhães, boa noite, legal, muito obrigado por participar. A Regina também, uma pessoa muito bacana, sempre participando também. A Rosângela Moreira, a dona Rosa, pessoa nota 10, né, Camila? Essa daí nota 1000. A Fernanda Moreira também, boa noite, muito obrigado, Fernanda. A Juliana e o Raul, cara bacana, pessoal legal. Tem aqui a Rosilene também, a gente tem uma participação muito grande do pessoal aqui no chat. Estou olhando para baixo para poder ler aqui, viu? Tem a participação aqui da Ingrid novamente. Deixa eu ver mais pessoas aqui. Olha o Diego Cavalcante aí. Diego Cavalcante participando aí, a Renata também. A gente tem uma quantidade muito grande de pessoas participando, isso é muito legal, isso mostra um pouco do propósito que eu estava falando. Tem a Débora também, dando boa noite para todo mundo aí. Boa noite, Débora. O Gleison também, o Gleison foi uma pessoa muito bacana, participou com a gente um dos dias aqui, trouxe uma palavra para a gente, um cara muito legal também. Um grande abraço para ele, para a família dele. Tem um projeto também muito legal, eu tenho compartilhado com as pessoas o projeto do Gleison, um projeto muito de Deus. O Renzo, engraçado, é a segunda, terceira vez que o Renzo está aqui. Muito obrigado, Renzo, pela sua participação. Saiba que Deus, ele tem muita coisa boa para fazer na sua vida, ele cuida de você, ele olha por você, então pode ter certeza que a sua vida ela é muito importante para Deus e certamente Ele está olhando por você e quer você muito bem. Um grande abraço, tenho percebido que o Renzo também está sempre aqui conosco. Muito obrigado, Renzo. Tem a Débora aqui também, uma oração muito importante e poderosa, exatamente. Através dela temos a intimidade com Deus. É legal criar esse hábito de orar em casa, com a família. Isso é uma coisa muito, 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 muito legal. A Fernanda aqui também, obrigada pela palavra abençoada. Isso é o grande propósito que a gente traz aqui, né? Isso é muito legal. A Lourdes também mandou um alô para a gente aqui. Amém, Lourdes, muito obrigado pela participação. Rosilene aqui, eu creio na palavra que a Camila trouxe, é isso mesmo. A Lilian, uma pessoa abençoada também, que trouxe a palavra para a gente, está lá nos Estados Unidos, mandando todo aquele amor pra gente aí. Muito obrigado, Lilian. O Fernando Moreira também mandou aí um alô pra gente, um salve pra galera. A Gigi Menezes, linda palavra. Gisele, muito obrigado, Gisele, pela participação. Regina, deixa eu ver, aí tem alguns repetidos aqui. O Renzo de novo. Se eu esquecer alguém, eu posso até apanhar, né? O Luiz Carlos, boa noite, Luiz Carlos, muito obrigado pela participação, cara, muito legal mesmo. Então, pessoal, eu acho que eu não deixei ninguém de fora, que é importante, né? Isso é muito legal. E, Camila, para finalizar, ficou até a mensagem do Luiz aqui, eu queria que você finalizasse aí para a gente com uma oração, para a gente fechar ainda mais abençoado aí. E boa noite a todo mundo aí, muito obrigado. Fiquem todos com Deus e a gente vai terminar aí com a oração da Camila. Um beijo, Camila, muito obrigado.
Amém, Deus. Nós queremos te agradecer, Pai, por esse momento de comunhão, Deus, que o Senhor esteve aqui, Pai, que o Senhor falou aos nossos corações, Jesus. Que o Senhor possa tocar, Deus, a vida de cada uma dessas pessoas que nos ouviu agora, Deus. Que o Senhor possa trazer renovo para a vida dessas pessoas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor seja sobre a vida dessas pessoas, Pai. Que o Senhor possa trazer esperança para a vida delas, Pai. Que nós possamos passar por qualquer tribulação, Senhor Jesus, com a sua ajuda, Pai. Com a tua mão poderosa, Deus. E que o Senhor derrame sobre nós, Pai, todo o teu amor, Jesus. É o que eu te peço, Pai. Que o Senhor abençoe a vida de cada uma dessas pessoas, Pai. Que nós possamos ter uma noite abençoada, uma semana com que o Senhor possa colocar os teus anjos, Pai, nos livrando de todo e qualquer mal. Amém. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Tenham todos uma ótima noite e quarta-feira que vem estaremos aqui de volta, novamente, às 8 horas da noite. Uma boa noite para você, ou bom dia, ou boa tarde, conforme você for olhar esse vídeo aí. Até mais. Obrigado, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Beijos. Obrigada.